Bom dia, seu Luiz. Eu vou fazer esse vídeo para explicar melhor como que ficou, né, a disposição de todos os itens que a gente combinou e para entender melhor aí a colocação de cada um, para a gente já finalizar essa parte, né, porque como a gente já está fazendo a continuação da estrutura, então isso aqui é importante a gente já terminar de visualizar tudo para dar um ok final, né? Então essa aqui é a cuba, a pia, né, da parte úmida. Então aqui a gente tem a calha úmida, a cuba, deu para colocar uma lixeirinha de inox e embaixo ficou a lixeira deslizante, né? Então ela ficou bem alocada aqui, ficou legal. E embaixo tá a lixeira de inox, né? Então ela vai entrar embaixo dela perfeito, né? Ficou bem legal. Então a vista de cima. Então essa lixeira também ficou no local bem de fácil acesso, né? Ficou do lado direito, então você tem tudo, você usa da bancada. E ficou fácil de acessar aqui, e a lixeira dos dois lados, então sempre vai estar simetricamente, né, mais fácil, né? Você sempre vai coordenar melhor aqui a parte de lixo, sabendo que sempre está do mesmo lado, né? E aqui eu fiz uma parte diferente, eu coloquei duas portas de giro, porque ela tem um espaço a gente precisa deixar um espaço para manutenção futura, né? Então se eu colocasse duas portonas grandes, eu ia perder um espaço de baixo. Então eu acabei optando em fazer duas portinhas menores em cima, que aqui a gente tem acesso, né, à manutenção, à limpeza e tal. Então mesmo... Opa, caramba aí. Então mesmo se eu fizesse ela muito grande aqui, a gente ia perder esse espaço de baixo, não ia servir para muita coisa, né? Então o que eu acabei fazendo foi esse gavetão embaixo. Coloquei dentro da pia um MDF de separação entre a gaveta e o triturador, para não, caso aconteça de pingar alguma coisa e cair gota, né? Não pegar dentro dos objetos na gaveta, dentro da gaveta. Então ficou um gavetão bem grande. Ficou um gavetão bem grande, bem espaçoso. Ele ficou com pelo menos 45 centímetros. Vamos pegar uma trena aqui, vou medir ela. Ele ficou com 42 centímetros. Essa gaveta na parte interna. 42 por parte interna aqui por 55. Então ela tem 42 de fundura e 55 de largura. É uma gaveta bem grande. Aí aqui do lado colocamos o porta-toalha, o porta-pano de prata, né? Ele tá como aberto, então até porque fica melhor, né, deixar ele aberto, mas se quiser dá para pôr uma porta e deixar todo fechado. A gente deixa todo aberto porque é circulação de ar para fazer a secagem também do pano aqui dentro, né? Aí o porta-tempero eu joguei desse lado aqui próximo do fogão para facilitar mesmo o pega, né, dos itens ali, dos condimentos, então fica mais simples, mais fácil. Então ele ficou desse lado, o aramado como aquele da Rodegon, né, um parecido, mas vai ficar nesse sentido aí. Aqui desse lado eu coloquei o aramado para colocar as panelas. Só que essa porta aqui ela não é de giro, ela vai ser deslizante, ó. Ela vai correr para dentro do sistema, né? Vai correr para dentro da outra lá, ó.
Então ela tem um espaço para colocar o puxador, para colocar o cesto e não vai atrapalhar em nada. E esse movimento aqui, ela entra totalmente no outro lado, porque esse vão aqui, ele ficou com um vão menor do que o espaço que precisa lá para dentro. Então lá tem 60 centímetros, aqui deu total de 57. Então vai dar perfeito para fechar aí tranquila, fechar e abrir a porta. E aqui, como já tinha, né, previsto, essa parte do fundo aqui ela não vai existir, porque vai ter a torre de tomada aqui, né, fixada aqui. Então esse canto vai acabar anulando, como a gente já tinha conversado antes. E vai ficar essa parte de baixo aqui com o recorte da viga. Aqui tá sem o recorte no programa, mas porque tá uma madeira lisa, mas aqui tem o recorte daquela viga ali do canto. Para carregar. O fogão, forno embutido. Ficou com essa perspectiva. Bem próximo do cooktop. Então o cooktop ele avançou um pouco, né? Em relação ao final dessa bancada, ele invadiu um pedacinho ali em cima da outra bancada, mas não vai interferir em nada, né? Porque a parte principal das bocas ela ficou bem disposta aqui, bem simétrica com o forno, então não vai atrapalhar em nada. Pior se tivesse as bocas de forno aqui, né? Para você trabalhar de lado ficaria ruim, mas nesse caso ficou bem alinhadinho. Aqui nós colocamos a porta, uma portinha de giro pequenininha aqui para acessar o registrinho de gás ali. A gente vai ter que acabar fazendo uma colocação de um T aqui de ligação para a gente ligar subir para o cooktop e ligar aqui o forno. Então aí vai ter que acabar colocando um T, né? Uma válvula para cá. Daqui a gente vai acabar fazendo um invólucro de MDF, como se a gente fechasse ele aqui, para cá e subisse reto, sabe? Para a gente fazer uma separação desse final do forno para não ter contato com a mangueira aqui, para não ter perigo de aquecer ou dar algum problema ali, né? Porque o forno é bem grande, ó. Então ele dá quase o total ele dá quase o total do caixote do nicho todo aqui, então ele entra bastante. E pelo manual a gente não é recomendado colocar o fundo, porque como ele já está muito próximo da parede, então pelo manual do fabricante ele considera não colocar o fundo. Então a gente só coloca uma proteção aqui de madeira e talvez feche aqui desse lado para que o gás, ou a mangueira de gás fique separada. Então a gente faz um acabamento aqui de madeira, né? Subindo reto aqui para o gás ficar separado do forno. Essa foi a solução que eu consegui encontrar para esse sistema aqui. Daí aqui tá tranquilo. Aqui os gavetões. Então ficou três gavetas pequenas e uma grande. Então essa grande, ela ficou aqui, as frentes dela ficaram com 52 centímetros. Essa primeira ficou com 21, desculpa, 26 de altura. E as menores 14. A interna ela fica um pouquinho menor porque ela precisa ter um rebaixo, mas ficou bem grande também. Elas não podem ser maior do que 50 centímetros para não colidir aqui com a geladeira, que é uma questão que já vou colocar a geladeira aqui para explicar um pouco melhor sobre essa questão da geladeira. E não dificultar muito o acesso na parte do fundo, né? Que como ele ficou bem pequeno aqui agora o espaço,
por conta desse aumento, né, da cuba aqui, dessa parte maior aqui da pia. Então essa parte maior aqui da pia, ela ocupou 1,14 m só para acomodar todo esse sistema, toda essa adaptação de lixeira, gavetão, porta-pano. Então tudo isso demandou mais espaço, né? Mas daqui eu vou ocultar esses itens aqui para o senhor ver como é que ficou a trava, né, dessas pias. Então ela ficou bem travada. Eu tive que fazer uma melhoria nessas travas aqui, porque ela tem a calha úmida que vai aqui nesse buraco. Então fica muito frágil, né, o espaçamento entre eles. Então acabei colocando travamento. Coloquei trava e longarina, coloquei aqui também na cuba. Então toda essa parte branca é o metal, né, a simbologia do metal. Não vai ficar branco, né, esse aqui é só pra gente saber que o projeto está sendo executado a partir do metálica, e a diferença é que ele, para mim, fica mais fácil branco, porque é o padrão aqui pra gente trabalhar, né. Então esse aqui é a simbologia de todos os conectores ali, né, da água, do esgoto e tal, a saída e entrada. Então olhando de cima ele vai ficar assim, a gaveta vai ficar nesse espaço, ele tem o triturador e vai ficar esse vão aqui, ó, por trás do porta-pano de prato. Ele vai ter uma separação de MDF, vai ficar esse vão aqui para justamente colocar os sistemas de hidráulica, né, para entrar os nípios aqui de água, os canos de esgoto, né, que vai sair da calha úmida, vai entrar aqui também. Então tudo isso aqui precisa de bastante espaço, então por isso que eu não vou chegar com muita coisa aqui no fundo, para facilitar a montagem desse sistema, né, senão acaba atrapalhando aí no futuro. Agora vamos na medida aqui da bancada. Essa bancada aqui menor, ela ficou aqui, ó, do início da parte úmida até o início do fogão, ficou com 82 centímetros. Desde o início do roda-pia até a borda, 64 centímetros. Então ficou uma área bem grande. Tudo isso pode variar de acordo com o marmorista, né? Ele que vai definir aqui o que ele vai precisar de área. Isso aqui é uma simbologia que eu fiz no programa, né? Então ele que determina aí qual que é a melhor forma para deixar isso, fazer essa curva e tal. Então tem que ver tudo isso com ele, né? Mas acredito que não vai ter problema não. Aí eu deixei todas as tolerâncias que a gente tinha combinado. Acabou dando certo aqui de colocar todas as medidas. Então eu coloquei aqui, ó, do início do rodapia até a calha deu 20. Da calha até a pia deu mais 20. Só aqui na frente que deu menos, por questão mesmo de acabamento, né? Porque aqui tem o perfil aqui, o perfil não, ele tem que ter esse, ó, aqui deu 16 milímetros. Ele tem que ter, né, esse rodapia aqui para poder fazer o canal aqui da parte úmida. Então aqui ficou com 25, porque ele tem que ter esses 20 aqui para a água não cair para fora do balcão, né? Então ele tem 20 aqui de fundura. Tem como deixar tudo liso, né? O pessoal hoje até usa bastante a parte de cuba aqui, tudo liso, sem esse rebaixo. Mas como é bem grande essa cuba, então como é bem grande esse espaço, eu acho que vai acabar vazando água para o lado se optar em deixar tudo liso, né? Talvez fique inapropriado o uso aí. Daí essa aqui ficou com 75 da calha, do rodapia até o final do início da borda. Exatamente o que a gente tinha conversado aquele dia, com todas as medidas. A gente fez a simulação no papel e consegui colocar tudo isso no computador. Deu certo. 75 de área útil, né? Mais 20 do rodapia. Então tem 77, né? O 20 da rodapia, daqui até na ponta, deu 75. Então olhando aqui por baixo, ó, eles vão ficar nesse desenho. Tem a quina do metal, o metalon vai fazer essa curva
Daí o marmorista tem que fazer esse acabamento na pedra. Então eu não deixei muita pingadeira sem apoio para poder criar uma resistência legal, então ela ficou com 40 de pingadeira, que é um padrão aí geral que o pessoal usa para pingadeira, né? Então ela vai ficar bem resistente aqui, não vai ficar sem apoio, né? Então se olhar aqui de lado, então você vai ter bastante apoio, então vai ficar só os 40 milímetros mesmo de pingadeira. Então no geral ficou assim. Agora tem uma questão da geladeira. Vou colocar aqui a geladeira para que a gente visualize o sistema dela funcionando, porque uma das coisas que me preocupou agora também foi a questão dessa geladeira com o armário. Então esse armário vertical aqui, ele já está com a estrutura pronta, mas se necessário a gente pode fazer diminuição, ajuste e tal. Então ele ficou, vamos esperar carregar. Ele ficou com 80 centímetros de frente por 60 de fundo. Lembra, vocês pediram um armário bem grande, bem fundo, para que não ficasse muito menor do que a geladeira e ficasse a geladeira exposta muito grande, né? Então, olhando de lado, ela fica bem próximo do tamanho da geladeira, então ele tampa uma boa parte da geladeira. Então essa simulação com forno ficou tudo bem relocado, duas portonas grandes, então ficou um armário bem grande, bem robusto. Só que daí a questão desse canto é justamente o espaço, que como tivemos que avançar, deixa eu tirar essa parede aqui, isso, como tivemos que avançar mais do que o normal aqui nessa parte, né, para poder acomodar a calha e tal, então ele avançou mais de 15 centímetros para frente aqui. Então esses 15 roubou espaço útil aqui, né, entre a quina entre o final da pia até o início da geladeira. Então ó, esse espaço tem 38 centímetros, tendo em vista já o final da parede. Então a parede está aqui, né, faz aquela curva, faz aquele grau para o fundo. Então aí você olhando aqui, você vai perceber que como que ela ficou justa, né? Essa parte aqui ela ficou bem justa. Então, para abrir a gaveta, provavelmente terá que abrir de lado, assim, puxando sempre assim de lado. Então ela vai abrir, né? Ó, bastante gaveta ela abre, ela vai abrir o total. Só que se não incomodar abrir de lado e colocar os itens, foi a forma melhor que a gente encontra. Daí eu joguei um pouquinho para dentro da parede aqui, do final da parede, ela está um pouco recuada para dentro, em torno de 50, aí pode até chegar a 60 milímetros depois da montagem, mas a gaveta ela não perde eficiência, né? Ela chega na abertura total dela, né? No limite dela mesmo. Então é essa questão. Então, se olhando assim, ela vai ficar com esse espaço, né? Bem próximo, até mesmo da lixeira também. Então ele ficou um espaço bem limitado aqui por conta da geladeira. Ela vai abrir também o total, tá vendo? Ela abre também o total, mas aí tem que ver, se eu quiser fazer alguma alteração nesse sentido, jogar a geladeira para um outro lado e fazer alguma adaptação, ela vai abrir normal, ela abre pela totalidade, né, desde que eu respeite esse limite aqui que eu deixei.
ela não vai chegar a bater na geladeira. Então o que a gente pode fazer é trocar de lugar, né, algumas coisas, até mesmo os gaveteiros dá para trocar de lugar, dá para trocar a geladeira, então enfim. Porque é uma questão que eu gosto de passar, porque, né, no dia a dia pode ser que lhe incomode aí. Embora nesse caso, por causa desse avanço aqui, a gente não tem muita opção, né? Então aqui ficou 38 centímetros de espaço. Aqui o final dele ele ficou maior, né? Porque aqui ele tem um espaço maior. Então ele ficou com 49 centímetros aqui até a geladeira. Meio metro aí até a geladeira da borda menor aqui, da bancada menor. Aqui a gente está com a divisória, então a simbologia da viga. E aqui é a divisória do ambiente, né? Então olhando de lado, ó, ela vai ficar bem simétrica, né? Entre a geladeira, a visão olhando de frente vai ficar bem simétrico aqui. Não vai aparecer muito o bico da geladeira e o armário também tampa bastante espaço ali da geladeira, né? Então é isso, Luiz, vamos vendo o que dá pra gente fazer. Até hoje ainda dá tempo da gente mexer em bastante coisa. Essa semana eu tô tirando bastante tempo para mexer nela, então a gente vai mexer nessa cozinha, vai dar uma prioridade maior para ela, né? Como já estamos mais do que atrasado, né? A gente começou bem acelerado nessa parte, daí acabamos fazendo essa alteração, deu uma enrolada, né? Mas como esse balcão que já está feito, as banquetas, essa divisória a gente fez ontem, então eu vou fazer o aéreo. Essa parte aqui também vai entrar para produção hoje, desse L aqui do forno aqui vai entrar para produção hoje, como não interfere nos outros itens, né? Então esse aqui já está na produção, já está na bancada aqui do serralheiro. A gente vai fazer o aéreo aqui também. Então é essa questão que eu quero passar para a gente poder bater o martelo